dia, bom dia. Quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui nos assistindo. Hoje nós temos uma super live aqui com o Dr. Guilherme Brotti, nosso grande convidado que vai chegar aqui em seguida para falar um pouco com a gente sobre análise de marcha. Olá, Guilherme. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Deixa eu me apresentar então, né? Eu sou o Rodrigo do Comercial da Kinetec, sou estudante de fisioterapia, estou finalizando o meu curso de análise da marcha. Estou finalizando o meu curso de fisioterapia e agora voltei para fazer os cursos de novo da marcha do Guilherme e os saltos também. Por quê? Estou finalizando meu TCC em saltos, então eu estou, Olha Guilherme, só. aproveitando muito esses teus cursos para esse meu final, né, Muito bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Aqui o pessoal da Kinetec novamente sabe que eu gosto muito de participar das lives com vocês sobre os E os mais saltos diversos temas também. na área da biomecânica. Finalizando Eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul. os teus. Lá eu atuo também, além de professor, como biomecanicista no laboratório de análise de marcha. Então, trabalho com avaliação de marcha e de corrida e de saltos, enfim, de pacientes e de atletas, utilizando as avaliações biomecânicas e as tecnologias biomecânicas para diagnóstico e prescrição de intervenções de treinamento e intervenções de tratamento, sejam elas conservadoras, como a própria fisioterapia, ou intervenções cirúrgicas, no caso, quando a gente precisa de algum tipo de auxílio médico para alguma intervenção. Eu também sou empresário, né? Chefe de mim mesmo, com a Opa! empresa Sapiens, né? A gente trabalha eu trabalho com consultorias na área da biomecânica, então, para as pessoas que estão implementando serviços na área da biomecânica, implementando laboratórios, eu normalmente presto um serviço de suporte na interpretação dos dados e construção de laudos. Então, hoje, estou fazendo 3 consultorias, 2 em São Paulo, mais uma em Salvador. Estão andando aí laboratórios crescendo no Brasil todo, além de vários outros que a gente já abriu, auxiliamos a abrir, né, na implementação de laboratórios. É isso aí. Que legal, Guilherme, bacana. Esse teu trabalho é fantástico, né? Tanto que toda essa parceria que tu faz aqui com a Kinetec também é muito bacana para a gente, né? Esse suporte que tu presta, né? Tanto os cursos, nas consultorias com os nossos clientes, né? Que são eles agradecem muito, né? Por esse trabalho também. Bom, hoje é o dia de falar um pouco sobre marcha. Isso aí. O Guilherme, que já tem centenas de lives aqui com a gente, né? Falando sobre várias áreas, falando sobre saltos, sobre a própria marcha, a corrida, teve lá a série que a gente fez. Então, eu vou te dizer, é uma live muito esperada, Guilherme. Eu gosto muito de aprender aqui contigo, assim como todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu vou compartilhar aqui o material, Guilherme, para a gente ir direto para a live, direto Uhum. para o material que tu vai passar. E depois a gente discute um pouco sobre toda essa questão Covid que a gente está passando, sobre um pouco mais da avaliação da marcha mesmo. Tu tá vendo Claro. a minha tela, Guilherme? Aparecendo, perfeito aqui. Ótimo. Então aqui hoje, né, o objetivo aqui é falar um pouco sobre a análise da marcha. Então tá, Guilherme, vamos lá. Todo teu agora. Vamos lá, então. Minha vez? Isso. Muito bem. Rodrigo, assim, ó, tu sabe que uma das minhas grandes preocupações em cada uma das lives que eu compartilho com vocês aqui, que eu faço junto, né? E também das minhas aulas, enfim, cursos, é sempre estar instrumentalizando quem nos assiste, né? A pessoa tem Uhum. que sair dali com um conhecimento novo para aplicar já na hora, né? Para assim, ó, olha só, eu já sei uma coisa nova que a gente já pode tentar experimentar em loco. E hoje eu trouxe, então, como nós estamos fazendo esse café com biomecânica, eu trouxe esse café com marcha aí, né? Os primeiros passos do dia, né? Se o nosso primeiro passo do dia é tomar um café, e eu já acabei de tomar o meu também, o primeiro passo com a análise de marcha é o que nós vamos conversar hoje, né? Como começar a análise de marcha já na rotina clínica, né? Já aplicando, já tendo informações relevantes. Tem até umas referências ali também, coisas assim que
que ajudam bastante quem vai começar a aplicar a análise de marcha. Pode passar aí? Então, Certo. o Rodrigo ele pediu assim, Gui, se tu puder fazer uns slides e tal, para a gente apresentar. Tá, ok, vamos lá então. O que eu fiz aqui, gente? Quando a gente quer começar com análise de marcha, a gente tem que começar com alguns testes padrão que já estão bem estabelecidos, né? Antes de começar com altas tecnologias, a gente tem que conhecer os primórdios da análise de marcha, né? É claro, hoje, por exemplo, lá em Caxias do Sul, nós utilizamos um laboratório tridimensional, né? Que é um dos equipamentos que a Kinetec vende. Utilizamos plataformas de força. Utilizamos a tecnologia mais robusta que existe no mundo hoje, né? Exato. Mas antes de chegar aí, a gente tem que começar em algum lugar para começar a entender a importância dessas tecnologias. E eu aqui ensino vocês a montar esse primeiro setup de coleta. Então, o que a gente começa fazendo, gente? O famoso teste de 6 minutos. Cara, esse teste, assim, ó, ele é subestimado pela maioria dos profissionais da área de saúde, né? Por que eu digo subestimado? Porque ele deveria ser mais utilizado. Ele é um teste que nos dá informações muito importantes sobre o desenvolvimento funcional, sobre a reabilitação, sobre o condicionamento, né? Independente da área que está fazendo a avaliação, esse é um teste que ele é muito proveitoso. Então, a gente coloca aí 2 cones, né? Como você pode ver aí nos slides, né? O paciente começa e ele vai ficar dando voltas ali nesses cones. A distância desse cone tem que ser pré-estabelecida, em torno de 10 metros, né? Pode ser 6, pode ser 12, pode ser 15. A recomendação é de 6 a 12 metros, mas que seja uma distância conhecida. E nós precisamos também ter em torno de 2 metros para a pessoa poder dar a volta nos cones, né? Então, ela vai ficar ali dando voltas por 6 minutos. E aí tem uma coisa muito interessante, que dependendo de como a gente solicita para o paciente realizar essa tarefa, nós temos informações diferentes, né? Por exemplo, se eu peço para o paciente caminhar em velocidade confortável, ou seja, aquela velocidade que ele sente, que é a velocidade que ele caminha melhor, que ele caminha de forma mais econômica, né? A gente diz que a gente está medindo o quê? A capacidade reabilitativa dele, ou melhor, a capacidade de habilidade da marcha dele, né? Então, o quanto ele percorre em velocidade confortável nos dá uma noção de habilidade, o que está muito relacionado à reabilitação, né? Muito relacionado ao trabalho do fisioterapeuta. Já, se a gente pede, por exemplo, para ele realizar, pode passar um pouquinho, ali, ó, em velocidade máxima, caminhando, não correndo, lembrando que esse teste é teste de marcha, né? Se a gente pede para ele fazer caminhando em velocidade máxima, nós temos uma informação aqui já de recondicionamento. Então, aquele paciente que já está prestes a ganhar alta da fisioterapia, que já está prestando atenção um pouquinho mais na condição física dele, né? No consumo de oxigênio, na capacidade de realizar essas tarefas com um pouquinho mais de demanda, a gente pede para ele fazer isso em velocidade máxima. E nós temos, na literatura, valores de referência para o teste de 6 minutos nessas duas condições. Só que isso, Rodrigo, é muito fácil, né? A Sim. gente registra ali o número de voltas, conta quanto ele fez a mais quando terminar os 6 minutos e buscamos na literatura uma informação que é de referência para aquela faixa etária, né? Mas aqui, como nós estamos na Kinetec, a gente vai um pouco além, né? Como assim além, Gui? Bom, vamos passar ali. A Uhum. gente pode ter o quê? Um celular ou uma câmera filmando o percurso da marcha. Bom, Gui, mas para que eu vou fazer isso, cara? Gente, além da velocidade de marcha, além da capacidade de condicionamento, além da habilidade de marcha, nós podemos medir variáveis espaço-temporais. E esse é o primeiro passo de todo profissional de saúde que quer trabalhar com marcha, né? Que quer trabalhar com reabilitação dessa tarefa super importante, né? Quer trabalhar com parâmetros quantitativos para investigar o desenvolvimento do seu paciente, né? Então, se a gente filmar essa tarefa, pode ir para frente um pouquinho. Certo.
Se a gente filmar essa tarefa, né? Ali eu coloquei uma luzinha filmando, pode passar um pouquinho mais adiante. Uhum. O que nós temos, né? Nós teremos 2 vídeos. Um vídeo à esquerda que pode passar. Uhum. Posso passar? Uhum. Ok. Nós Ah, teremos 2 perfeito. vídeos. Um vídeo à esquerda que mostra, por exemplo, o plano frontal do paciente caminhando, ou um vídeo, pode passar, por exemplo, filmando o trajeto todo. Guia, eu não tenho tripé ainda, eu já posso começar? Sim, se vocês repararem, esse vídeo da direita está sendo feito com a mão, né? Mas é importante que nós tenhamos a capacidade de enxergar todo o percurso durante o teste, né? Perfeito, Gui, que perfeito. tamanho que tem que ser esse vídeo? Vai ser os 6 minutos de coleta? Não precisa. Você pode filmar, por exemplo, de 1 a 2 minutos centrais do teste de marcha, né? Você vai filmar esse Interessante. de 1 a 2 minutos lá da parte do meio, né? Assim, por exemplo, quando ele já estiver ali por volta dos 3 minutos caminhando, você liga o celular e você vai ter essa visualização muito boa do percurso. Legal, Pode seguir Guilherme. um pouco. Pode Bacana, ir. bacana aqui, Guilherme. Eu vejo muita gente filmando com o celular, mas simplesmente filmando, né? Vai e volta, né? E aí quer fazer uma análise ali visual, né? De algum padrão que o paciente está fazendo. Mas isso aqui são dados muito simples e interessantes de uma avaliação muito rápida, né, Guilherme? Muito Isso aí. interessante esse dado que tu está trazendo. Bom, então, se você tem uma imagem que capture todo o percurso, o que a gente pode fazer? A gente pode estimar agora a velocidade da marcha e a cadência do paciente, né? Que são ali os 2 valores que estão na planilha no slide seguinte. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, a velocidade da marcha, o que acontece? Como a gente conhece a distância entre os 2 cones, né? Por exemplo, 5 metros, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa informação em centímetros, ou seja, 500 Uhum. centímetros, e vou medir o tempo lá com o celular mesmo, com aquela filmagem que eu fiz, e vou medir o tempo que o meu paciente demorou para ir de um cone até o outro. Com essa informação, eu vou ter uma informação eu vou contar quantos segundos ele demorou para ir de um cone até o outro. Com essa informação, eu tenho uma informação de velocidade em centímetros por segundo. Velocidade é uma informação que nos dá subsídios sobre o condicionamento do paciente e, mais do que isso, sobre as capacidades morfológicas dele, amplitude de movimento, força. Pacientes que caminham devagar normalmente têm déficits no desenvolvimento de força e no seu desenvolvimento de amplitude de movimento de membros inferiores, né? Uhum. E aí, eu já trouxe para vocês aqui referências, para quem trabalha aí com a terceira idade, de qual a velocidade ótima que a pessoa tem que fazer durante um teste de 6 minutos, como esses que eu apresentei. Gente, mais uma dica, esse material também é um material que está num curso que a Kinetec oferece, né? Então, eu estou oferecendo aqui um pedacinho do curso, free, grátis, totalmente na faixa para quem acompanha a Kinetec, para ficar com um gostinho de como que é esse curso de análise de marcha que a Kinetec tem, certo? É isso aí. Eu vou pedir para o Rodrigo voltar o slide de novo, porque eu acho que vai ficar legal se ele voltar tipo 2 slides para fazer o homenzinho caminhar. A próxima. Deixa eu ver. Aqui, Agora vai para frente de novo, que daí o homenzinho vai caminhar. este aqui. Não, um cara vestido de azul no celular de pele. Pode ir mais um para frente? Aí, vamos lá. Aí, Pronto. esse aí. Olha só. Como a nossa câmera aqui está filmando o nosso paciente caminhando durante todo o percurso, né? O que a gente pode fazer? A gente pode contar, né? Observando ali, ele está dando exemplos, né? Indo e voltando de um jeito ou do outro ali sobre a marcha, sobre o percurso. E a gente pode o quê? Contar quantos passos ele está dando num intervalo de 1 minuto. Por isso que eu falei que a gente deve filmar apenas de 1 a 2 minutos, porque agora a gente vai usar esse 1 minuto, Rodrigo. Olha que Entendeu? legal. O que Olha a que gente vai legal. fazer? A gente vai contar quantos passos ele deu. Então, ele vai, por exemplo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu vou contando quantos passos ele deu no tempo exato de 1 minuto. Certo? Então, isso Uhum. é fundamental. Agora, pode passar 2 vezes para a gente voltar para a nossa tabela de referências. Aqui. Ok. Ao fazer essa medida, né, de quantos passos ele deu nesse intervalo de 1 minuto, a gente vai ter uma nova informação. Essa informação agora se chama cadência. Cadência é uma medida de passos por minuto. Lembrando que um passo é quando um pé encosta no solo. Então, por exemplo, encostei o pé direito é um passo, encostei o pé esquerdo é outro passo, né? Não é quando o mesmo pé encosta o solo. Quando cada pé que encosta o solo é um passo. Bom, a cadência, como o nome diz, é uma informação de ritmo, Rodrigo. Ó, ela Exato. vai acontecendo assim. Então, o que que acontece? Se o meu paciente apresenta esse, entre aspas, ritmo dentro do adequado, e de novo, gente, eu estou trazendo aqui, ó, informações normativas para vocês, né? Estou trazendo aqui, ó, a idade de 60 anos, 70 anos, 80 anos, para vocês medirem a cadência dos pacientes de vocês, tá? O que que acontece? Se ele está dentro deste parâmetro de normalidade, ok, nós temos uma cadência legal. Agora, se nós temos, por exemplo, os pacientes com cadência muito reduzida, ou seja, um paciente de 60 anos com cadência de 95 passos por minuto, por exemplo, né? 100 passos por minuto, está abaixo do valor normativo que nós apresentamos ali. E aí, o que que nós temos? Como é uma informação de ritmo, ritmo, nós sabemos que é uma capacidade coordenativa neural, né? Então, cadências reduzidas, nós já sabemos o que é. Opa, peraí. Ao invés de ser a velocidade do meu paciente que está ruim, é a cadência. Então, ao invés de eu prestar tanta atenção na parte de uma reabilitação de força e de amplitude de movimento do paciente, agora eu vou ter que prestar atenção numa reabilitação de equilíbrio, de coordenação, de ritmo, né, desse paciente. Então, olha só, além de eu ter informações quantitativas que vão me dar o acompanhamento do desenvolvimento desse paciente, né, para eu poder dar um retorno para esse paciente conforme ele evolui no programa de reabilitação, eu também vou ter o meu direcionamento, eu vou poder atirar, né, no tempo da minha sessão com esse paciente, naquilo que realmente ele necessita mais. Então, é uma intervenção que ela se torna mais específica, é uma intervenção que se torna mais específica do ponto de vista de qual a prioridade que eu vou dar naquela intervenção. Se vai ser uma intervenção mais direcionada ao condicionamento, à força, à mobilidade, porque o meu paciente apresentou a velocidade muito baixa, mas a cadência dentro do normal, ou se vai ser uma sessão de fisioterapia ou de recondicionamento físico, por exemplo, se alguém já ganhou a alta, por exemplo, da físio, né? Um idoso mais Uhum. ativo, por exemplo, que já está numa academia, aí o próprio personal trainer também pode fazer essa avaliação e ver se ele vai prestar mais atenção, por exemplo, em atividades mais coordenativas, de ritmo, né? E esses dias me perguntaram, Gui, mas o que é uma atividade de ritmo? Eu vou fazer ele dançar? Olha, essa poderia ser uma ideia, né? Se alguém aqui manja de aula de dança, com certeza a gente sabe que essa faixa etária de 60 aos 90 anos tem muito a ganhar aí com aulas de dança. Mas como o Gui não manja nada de dança, né? O meu ritmo é terrível. O que que acontece? O que que a gente vai fazer? Nós podemos usar um metrônomo, né? Que é um equipamento que Exato. mede as batidas por minuto. Isso a gente consegue num celular, ou a gente pode comprar um equipamento para ter ele destinado a essa finalidade. Nós podemos usar uma Eu, coisa que a galera da fisioesportiva usa muito, que é aquela escadinha de coordenação, né? O que, Gui? Eu vou usar escadinha de coordenação com o idoso? Por que não? Né? exatamente. É interessante, muito bacana, Guilherme, essa colocação.
Inclusive, era justamente uma das minhas perguntas, né? A gente fez aquela live sobre justamente a cadência na corrida, e aí tu falou muito do metrônomo, né? Eu usei bastante para ajustar um pouco na corrida, tá? E foi muito satisfatório. Então, com um idoso, com certeza isso vai ajudar bastante também aqui na marcha. Obviamente que a gente está buscando um parâmetro diferente, mas com certeza o resultado vai ser muito legal. E essa questão da escadinha, então, é fantástica também porque vai dar algo bastante visual para ele ali, né? Vocês costumam incluir notas de percepção subjetiva de esforço ao final do teste para complementar os parâmetros? Olha só, o que que eu costumo dizer quando eu presto as minhas consultorias, tá? Que todo o instrumento que a gente puder associar à análise de marcha será válido, certo? Tudo que a gente puder associar. E aqui eu costumo buscar principalmente aquelas ferramentas que os profissionais estão mais habituados a utilizar, né? Então, por exemplo, tu comentou, escala subjetiva de esforço, posso utilizar junto? Claro que pode, né? Como eu disse, isso é uma ferramenta justamente para nos dar subsídios para tomar decisões do tipo de intervenção que a gente vai fazer. Então, eu quero saber se ele está realizando na mesma velocidade, a mesma distância do teste de 6 minutos, mas eu quero saber se ele está diminuindo o esforço para fazer isso. Se está mais fácil, se está mais difícil. Posso utilizar? Gente, é claro que sim. Utilizem todas as ferramentas que vocês estão habituados e associem estas informações aos testes de vocês, tá? É muito comum, assim, quando a gente está implementando diferentes laboratórios de biomecânica, que os responsáveis pelo laboratório perguntam: eu estou acostumado a utilizar o dinamômetro. Posso usar? Mas é claro. Eu costumo fazer avaliação física. Eu gosto de medir a amplitude de cada uma das articulações e tal. Uma coisa que eu baseei muito a minha intervenção. Mas associa junto, né? Pô, por que a tua terapia não pode estar voltada para a amplitude de movimento, que tu sempre mediu, e a marcha também, né? Outro usa aquela termografia, né? Achei muito interessante. Eu posso fazer uma termografia depois da marcha? Gente, mas é claro, todas essas informações são válidas para vocês medirem no começo, no fim, né, do processo de intervenção, ou estabeleçam períodos pré-definidos. A cada 2 meses eu vou avaliar a marcha desse paciente, a cada 3 meses. Enfim, para poder fazer esse acompanhamento e esses dados começarem também a ser mais familiares para quem está avaliando, porque, assim, do jeito que eu falo, normalmente o pessoal diz assim: nossa, Gui, quando você falou parecia tão fácil, mas quando eu fui medir a velocidade, eu me perdi todo. A velocidade deu 1 km, deu 10 quilômetros por hora, mas ninguém caminha essa. Sim, né, gente? Então, é uma questão de usar as unidades certas, é o centímetro, quantos centímetros é a distância entre os cones, o tempo que a pessoa vai percorrer, tu tem que olhar em segundos. A cadência é o número de passos, e eu tenho que olhar em 1 minuto. Daí tem os que vêm, mas eu vi em segundos, sabe? Então, tem todo esse cuidado da unidade que eu estou utilizando, mas eu acho que com certeza é muito interessante vocês estarem sempre associando os métodos biomecânicos com os métodos que vocês já estão habituados, né? Assim a gente consegue fazer essa mistura, né? Essa congruência entre a prática clínica com a avaliação biomecânica. Eu acho que isso sempre tem a ganhar, Rodrigo, sempre tem. Exatamente, Guilherme. Nós falamos algumas semanas, um pouco antes, acho que foi semana passada, antes da gente iniciar essa série Café com Biomecânica, que está trazendo esses convidados incríveis aqui, né? São 3 semanas, na verdade, né? Estamos na primeira, são mais 2, todos os dias. A gente falou um pouco justamente dessa escala de equipamentos, né? Onde tu inicia lá na frente com uma avaliação visual, parte daí para uma avaliação filmando com o celular, usando uma escalinha, usando um teste, e aos poucos tu vai evoluindo, usando as planilhas do Guilherme, que a gente citou lá, que são fantásticas, né? Da marcha, dos saltos, e aos poucos tu vai evoluindo. Bom, mas isso pode ser uma escalada praticamente sem fim, né? Porque tu vai estar sempre querendo mais. Claro, tu vais entender até onde o teu público, né, vai poder aceitar, até onde o teu trabalho vai conseguir chegar,
porém sempre tu vai realmente querer mais, porque tu vai entendendo que esses dados são importantes e tu quer ter sempre complementando esses dados. Então, quem ainda não faz essas avaliações aqui, é um celular e é simples, é objetivo, é lindo, é fantástico, então precisa iniciar essas avaliações aqui. Depois disso, obviamente, né, o objetivo é sempre evoluir nas técnicas, nas formas de trabalho para poder evoluir o seu trabalho também, né, o máximo possível. Guilherme, agora tu encerrou essa parte, podemos seguir um Vamos pouquinho? direcionando para o fim agora. Ok, perfeito. Guilherme, ah, com relação ao teu trabalho, né, dentro da universidade, com relação agora também à questão, por exemplo, de avaliações com profissionais, como é que é a tua percepção com relação ao Covid nesse momento? Que é bastante importante a gente fazer um pequeno, né, entrar um pouquinho nesse assunto que a gente precisa conversar um pouquinho sobre Sim, isso também, né? sim, claro. Então, Rodrigão, o que que acontece? Ah, eu não vou me repetir, né, aqui das outras lives, enfim, do pessoal comentando sobre todos os cuidados, uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento e todos esses elementos, tá? Uma coisa que eu gosto de falar, assim, quando a gente fala sobre Covid, cara, é sobre o nosso senso de comunidade, sabe? O quanto a gente consegue pensar individualmente e o quanto a gente consegue pensar enquanto corpo de pessoas, corpo de uma comunidade de pessoas que pensam umas nas outras, né? E todas essas atitudes, assim, todos esses comportamentos, eles não dizem respeito a nós, né? Eles dizem respeito ao nosso contexto, à nossa sociedade, à nossa cidade, à nossa família, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que assim, ó, todo mundo fala assim quando vai, sei lá, dar um exemplo aqui, eu fui para Paris. E daí quando eu cheguei lá em Paris, nossa, as pessoas são tão educadas, elas atravessam na faixa de segurança, elas não esbarram uma nas outras, é sempre bonjour, bonjour, né? Todo mundo dá bom dia, aquela coisa tão legal, né? E daí quando a gente volta para cá, não é assim. Sim, mas é que nós temos que ser assim, né? Qual é a nossa capacidade de se comportar como comunidade, né? De se comportar como pessoas que fazem parte de um todo, que nós não somos, tipo, o mais importante ali naquele local, né? E quando eu digo assim, essa coisa assim, vai para a Europa e vê todo mundo fazendo tudo direitinho, por que que a gente não pode fazer tudo direitinho também? Né? E agora Exatamente. nós temos novos hábitos, além daqueles hábitos que as pessoas já reparavam antigamente, nós temos novos hábitos agora, que é o quê? Bom, é usar máscara quando está falando com outra pessoa, né? É não se aproximar tanto dela, né? Esses dias me veio um colega lá que chegou em cima de mim, assim, começou a falar comigo e disse, não, peraí, vamos se afastar um pouquinho, né? Mantém 1 metro aqui, pelo menos um braço de distância, né? Ai, não, mas não precisa ser tão chato. Não, eu não estou sendo chato. É justamente eu quero o teu bem, porque eu posso estar contaminado e eu posso estar te prejudicando. Então, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando em ti também. A gente tem que lembrar que esses cuidados são comportamentos para o outro também, não só para mim, né? Daí eu falo assim, mas fica agora pelo menos 15 dias sem visitar a mãe. Ai, mas é que a minha mãe, não sei o quê. Sim, mas esse é um gesto de amor, esse é um gesto de carinho. Não visitar ela, tem que fazer ela entender também. Mas eu vou almoçar lá, não tem problema, é 1 minutinho sem a máscara lá na frente, comendo e tal. Eu digo, cara, o quanto tu ama tua mãe, quanto tu ficaria decepcionado de saber que tu contaminou ela porque tu estavas assintomático, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação que a gente vive como uma prova de caráter, assim, da nossa população, sabe, Rodrigo? Exato. A gente está vendo a nossa dificuldade de seguir regras super simples, sabe? E isso diz muito sobre as pessoas, assim, o quanto a gente realmente ama o próximo, sabe? Tem toda essa crise hoje, uma crise moral, institucional instalada, né? Aquela coisa da religião, mas pô, o quanto que a gente ama o próximo e o quanto que a gente se preocupa com a pessoa próxima de nós para estar fazendo pequenos sacrifícios, né? Então eu acho que ah,
que a gente está vivendo vai além de uma questão sanitária, né? Vai de uma questão comportamental. Então, as pessoas às vezes se esquecem disso, sabe? Então, eu não vou nem falar quais são os cuidados que a gente toma na clínica, porque todo mundo já sabe. Sim, Eu sim. quero só que as pessoas reflitam um pouco, sabe? Eu falo isso para os meus alunos na sala de aula virtual. Gente, a gente não está vivendo uma crise sanitária, nós estamos vivendo uma crise moral, E, né? Então, e acho que é esse aspecto que a gente tem que levantar um pouquinho para refletir nesses momentos, sabe? exatamente. Agora tu falou também que essa questão, Guilherme, de aula virtual, né? Uhum. É um momento bastante. Eu também passei por isso, como eu disse lá no início, né, na minha apresentação. Eu estou agora me formando em fisioterapia, então eu vejo um lado exatamente inverso do teu, né? Tu vê a aula online como professor e eu como aluno, e a gente sabe Uhum. como isso é difícil, né? Isso em todas as áreas. Então, a gente está aí para viver esse momento e aprender, né? Tentar sermos pessoas melhores aí com isso tudo, né? Que estamos precisando. Tem É. aqui, Guilherme, vou fugir um pouquinho do assunto. Tem aqui uma pergunta: qual o custo estimado de um bom laboratório? Entre aspas. Bom Eita! Eu laboratório. acho que o É, Rodrigo sabe me responder melhor que eu isso. olha, pois é. Vamos lá, né? A gente está falando aqui. Primeira coisa para analisar, o que é um bom laboratório? Isso é muito subjetivo, né, Guilherme? Eu acho que o importante não é assim não existe um bom ou um mau laboratório. Existe assim o público que tu avalia, o que tu pretende avaliar, né, para tu construir um bom laboratório para ti, né? Então, assim, às vezes, se tu é um profissional que trabalha numa academia, uma clínica, às vezes não vai ser viável tu ter um sistema de cinemetria complexo, né, onde às vezes, como a gente sempre fala muito, os acelerômetros, a eletromiografia no celular vão resolver o trabalho, né? Mas não, eu preciso pesquisar, publicar, eu tenho as linhas de pesquisa XY, aí sim eu vou precisar de um grande laboratório. Então, essas tecnologias vão lá do celular, vão dar sistemas de 20, 30 mil reais e vão sistemas complexos de 2 milhões de reais. Então, não tem como a gente, né, estimar exatamente um bom laboratório. Eu acho que, Rodrigo, aqui tu falou uma coisa muito importante, né? A gente começa com o celular, como eu mostrei hoje no vídeo, né? Eu mostrei para Uhum. vocês aqui o celular, todo mundo tem. Eu acho que o que existe não é um bom laboratório, sabe, Rodrigo? São bons profissionais, Olha aí, olha aí. tá? Então, assim, Gui, eu quero começar um laboratório. Começa. Começa. Vai buscar literatura, vai buscar cursos de formação, vai estudar essa área, porque o que vai acontecer? Tu vai começar a entender a marcha e tu vai começar a justamente o que o Rodrigo falou, perceber a tua necessidade. Cara, com um laboratório, por exemplo, com uma pista e com um celular, eu já consigo aí cadência, velocidade da marcha, teste de 6 minutos. Isso já me dá várias informações sobre o que eu devo fazer para recondicionar ou reabilitar o meu paciente, meu aluno. Daí eu começo a ler mais e eu começo a me interessar. Nossa, aqui tem coisas tão legais, eu queria ser um pouco mais específico. Bom, quem sabe a gente pode começar a investigar o que está acontecendo com a pelve desse paciente, né? A anteversão, retroversão, obliquidade pélvica. E aí eu posso entrar para um acelerômetro. Então, eu dou o meu segundo passo. Meu primeiro passo é Exatamente, começar. Hoje, exatamente. começa, né? Segundo passo, bom, agora eu quero ser mais específico, eu quero ser conhecido por isso, eu quero ser reconhecido pelas minhas avaliações. Bom, a gente entra no acelerômetro, o Biobeat, o Edwalk, né? Essas diferentes tecnologias da Kinetec. Agora eu quero evoluir, eu quero entender os padrões de recrutamento muscular e ainda fazer biofeedback durante as minhas intervenções. É um tema que a gente pode falar aqui também um dia, Rodrigo. Bom, aí eu Exato. posso ir no eletromiógrafo e, cara, não é puxa-saco da Kinetec, mas eu estou desesperadamente tentando comprar um eletromiógrafo lá para a universidade da Kinetec. Por quê? Porque é um aparelhinho desse tamanho, gente. Assim, ó, eu não tenho aí, né, Rodrigo, para dar de exemplo, mas cara, um Não, negocinho não. assim do tamanho de uma caixinha de chiclete, assim, ó, uma coisinha assim. Você põe no músculo, você tem informação de recrutamento, você pode fazer avaliação. Aquilo é totalmente ecológico, não atrapalha o paciente durante a marcha, não atrapalha o paciente durante as tarefas. E depois Que, você pode usar isso durante o tratamento. Então a gente já quer. Eu estou tentando agora uma verba, Rodrigo. A gente já quer um eletromiógrafo só para o laboratório e outro só para a clínica. Então os fisioterapeutas vão ter o deles lá só para que fazer legal. intervenção, Que legal, né? Guilherme. Então a gente está tentando fazer isso.
E, bom, e aí eu quero evoluir mais, quero saber os esforços. Cara, eu acho que assim, o que define o laboratório não são os equipamentos, são os profissionais que estão atuando, sabe? Eu acho que a questão é quando e como eu vou começar. É agora com o que eu tenho. É Perfeito. assim tem que ser, porque o conhecimento é o que vai definir a qualidade do serviço. Exatamente. Conhecimento é com certeza o primeiro degrau, né? É, Então, como a gente já falou lá no início, tem os cursos do Guilherme de análise de marcha, de corrida, de saltos, que são fantásticos, né? Então, quem quiser saber mais, como eu disse, no site da Kinetec, manda um direct no Instagram. Tu falou um ponto, Guilherme, do feedback, do biofeedback do eletromiógrafo, mas o Biobita agora faz também, né? olha só. Então é interessante que ele está fazendo um biofeedback muito legal. Guilherme, mais uma vez, fantástico as tuas colocações, os trabalhos que tu traz, os materiais que tu nos apresenta, com certeza todos nós gostamos bastante. A única coisa que eu senti falta foi como é que era o mascotezinho? A A Barbie biomecânica? Barbie biomecânica. A Barbie biomecânica tá sempre aqui, cara. Ela tá sempre aqui comigo, ela, para as minhas aulas, para os meus cursos, tá sempre disponível Para aqui na quem minha mesa. assistia, para quem assistia as lives desde o ano passado conhece, né? Para quem está entrando agora no Café com Biomecânica, a Barbie Biomecânica é a grande auxiliar do Guilherme aqui, né? Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Zé, Rodrigo. Um abraço, bom dia para ti, viu? igualmente. Tchau, tchau.